Voltamos. Bissetriz dos ângulos de duas retas. Pessoal, aqui parte final do capítulo, tá? Vamos lá. Que é o seguinte, ó. Bissetriz. O que é bissetriz de um ângulo? A bissetriz divide o ângulo ao meio. Tá? É a reta que divide o ângulo ao meio. Tudo bem? Já vou colocar aqui no plano. Duas retas. Eixo X, eixo Y. Tá aqui. Uma aqui. Uma. Duas. Então, essas duas retas, elas se cruzam e normal, são retas concorrentes, nada demais, tá? Acontece, gente, que aqui em verdinho eu tenho um ângulo obtuso, isso é nítido, que é igual a esse. E um ângulo agudo. Vou colocar mais escuro aqui, ó, o pretinho. Tá? Pronto, esses são os dois ângulos agudos. O que acontece, gente? Existe uma bissetriz do ângulo verde, que nada mais é do que uma reta, que divide o ângulo ao meio. Ou seja, qualquer ponto tomado sobre a bissetriz B1, vou chamar de B1, equidista das duas retas. Ou seja, ele é equidistante das duas retas. Significa que a distância desse ponto P. Então, ó, P pertence à bissetriz B1, que é uma reta, tá? A distância de P até a reta laranja, R, e S é a vermelha, tá? A distância de P até a reta R é igual à distância de P até a reta S. Como geralmente são dadas as equações das retas, o que vai acontecer, gente? Geralmente não, eu tenho a equação das retas. Como que eu faria para calcular essa bissetriz? Tá? Pronto, já acabei de dizer. Eu pego um ponto P genérico, um ponto P da forma XY, tá? E vamos supor que são dadas as equações, né, de R. Aqui no livro ele coloca, eu vou colocar diferente, ó. A Rx mais BRY mais CR igual a zero. S ASX mais BSY mais CS igual a zero. Eu tenho a equação das duas retas, elas estão aí certinhas, tá? E para encontrarmos a equação da bissetriz, na verdade são duas. Por que são duas, gente? São duas pelo seguinte. Isso vai acontecer automaticamente, mas eu tenho, além da B1, como são, as retas se cruzam formando aqui, as retas se cruzam, elas formam quatro ângulos, então eu tenho os dois verdes, a bissetriz B1 é a bissetriz do ângulo verde. E a B2, ela estaria por aqui, ó. Só que ao resolvermos, essa seria a B2, mas ao resolvermos a situação, né, o cálculo da bissetriz, gente, que também é uma reta, eu já resolvo as duas, eu já chego nas duas. Por quê? Porque vai cair numa equação modular. Olha aqui, eu vou ter que calcular a distância do ponto P até a reta R
é igual à distância desse mesmo ponto P, que é um ponto genérico, até a reta S. Ou seja, nós vamos ter o módulo de ARX. Vou chamar o P... não vou chamar de nada não, deixa assim mesmo, PXY, dá na mesma, tá, gente? ARX, eu estou substituindo o ponto P na função, na equação R. ARX, tá estranho esse meu negócio. ARX mais BRY mais CR sobre raiz quadrada de AR quadrado mais BR quadrado é igual a módulo de ASX mais BSY mais CS sobre a raiz quadrada de AS quadrado mais BS quadrado. Como se trata de uma equação modular, gente, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, eu vou ter duas equações. Fazendo a igualdade, estabelecendo essa igualdade, ao retirarmos os módulos, eu vou ter duas equações. Cada equação representa uma reta, uma bissetriz. Então, eu vou ter daqui a B1 e a B2. Então, esse é um caso que eu falo para vocês. Nem pensa em guardar fórmula, tá? Você tem que entender o conceito, o contexto. Então, o que acontece? Mais uma vez, dadas duas retas que se cruzam, a bissetriz entre elas é a reta cujo um ponto é equidistante das duas retas, tanto R quanto S. Tá? Então, eu pego um ponto genérico e calculo a distância de P até R, tem que ser igual à distância de P até S, e automaticamente eu descubro as duas bissetrizes, tá bom? Eu vou pegar uma questão, pessoal, nem vou começar por aqui, porque ela é tão longa também que não vai dar certo, não vai caber. Então, eu vou abrir mais uma página. Estou, como vocês pediram, comentaram comigo, né, tentando ao máximo resolver as questões de uma forma mais direta, mais simples, aliás, fazer aulas mais dos tópicos, né, que eu já tinha prometido para vocês, cada tópico uma aula. Então, página 78, questão 118, da FUVEST, inclusive, bem legal. Difícil, ó. Na figura a seguir, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo retângulo, sendo B o ângulo reto. Sabendo que A é 0, 0, que é a origem, tá aqui. Deixa eu colocar em vermelho já aqui, ó. 0, 0. B pertence à reta, ó, B é um ponto da reta. Vou chamar de R. X menos 2y igual a 0. E o ponto P tá lá, ponto P, 3, 4. Que é o centro da circunferência inscrita no triângulo ABC. Determine as coordenadas do vértice B. Bacana. Uhul! Pessoal, lembrando, vamos lá. A circunferência inscrita no triângulo, ela ocorre quando você tem o incentro. O incentro é o centro da circunferência inscrita. Isso significa que para obtermos o incentro, que é o ponto P, vou até colocar, P é incentro. Ou seja, para obtermos o ponto P, nós temos que trabalhar com o encontro das bissetrizes. Então, o incentro é o encontro das bissetrizes.
bissetrizes. Ótimo? Então tá. Aí o que acontece? P é um ponto que está na bissetriz de quem? Do ângulo B. Essa é uma bissetriz que eu posso chamar de B1. Se eu pegar a bissetriz do ângulo A, tá aqui, B2. Do ângulo C, tá aqui, B3. São 3 bissetrizes, elas se encontram no ponto P, que é o incentro. Ótimo. Mas eu não precisava disso, na verdade, tá? Eu só coloquei para poder reforçar para vocês, mas eu vou apagar porque senão vai sobrecarregar minha figura. O que eu quero, gente, sabendo esse detalhe, que claro que é importante, né? Ou até mesmo usando a técnica da circunferência, se a circunferência está inscrita no triângulo, se eu pegar aqui ó, o ponto de tangência, a distância do centro da circunferência até o ponto de tangência, que eu posso chamar de T, é igual ao raio da circunferência, que eu também não sei quanto que é, mas essa mesma distância é válida aqui, ó, no ponto de tangência. Isso é raio, PQ é raio, e PS também é raio. Então eu posso usar essa ideia, ou seja, a distância do ponto P, até a reta AB é igual à distância do ponto P até a reta BC. É isso que nós vamos fazer, tá? Eu tenho a reta AB, tá aqui. A reta AB é a reta R. Na verdade eu coloquei R, mas é AB. Tudo bem. Ele deu essa reta, tá? Tranquilo. Como a reta BC, vamos lá, vamos trabalhar na reta BC. Como a reta BC é perpendicular à reta AB, temos o produto do coeficiente angular de AB pelo produto do coeficiente angular de BC é menos 1. Só que eu tenho aqui em cima, gente, o coeficiente angular da reta AB, ó. Né? Se eu deixar a reta AB, deixa eu até colocar aqui, ó, de novo. A reta AB, ela tem a equação y igual a x sobre 2. Então, y igual a x sobre 2, o coeficiente de AB vale meio. Meio vezes MBC é igual a menos 1. Ou seja, MBC é igual a menos 2. Coeficiente angular de BC vale menos 2. Tranquilo, tá? Aí eu tenho o coeficiente angular de BC. Isso significa que a reta BC terá a forma y igual a menos 2x mais n. Esse n, gente, é o coeficiente linear de BC, tá? Aí o que eu vou fazer? Olha que legal. Eu já tenho AB aqui em cima na forma geral. Eu vou deixar BC também em sua forma geral. Ou seja, a reta BC será dada por 2x mais y menos n igual a 0. Pronto. Então tá lá. Eu vou colocar aqui também ao lado a reta AB,
que é x menos 2y, x menos 2y igual a zero. Então, o que acontece? Temos o ponto P. Então, com tudo isso, ó, com tudo isso e o ponto P, que é 3, 4, nós vamos usar a ideia da bissetriz, ou seja, a distância, como já foi colocado aqui em cima, a distância aqui. Então, como a distância de P à reta AB é igual à distância de P até a reta BC, temos... Espera um pouquinho, Luísa, só um pouquinho, aguenta. Temos. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar o ponto P, a distância dele até a reta BC vai ficar 2 vezes, eu vou substituir aqui então nessa equação o ponto P, tá? 2 vezes 3 mais 1 vezes 4 menos n sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a módulo de 1 vez o 3 menos 2 vezes 4 sobre 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Olha, as raízes são iguais, tá? Então, aqui cancela as duas raízes, na verdade, divide uma pela outra, dá 1. Aqui vai ficar módulo 6 mais 4 menos n é igual a módulo de 2 vezes 4, 8, menos 8 mais 3, menos 5. Ou seja, módulo de 10 menos n é igual a 5. Posso tirar um lado do módulo, tá? Não tem problema. Com isso, gente, nós vamos ter 10 menos n igual a 5. Menos n igual a menos 5. Ou seja, n dá 5. Ou 10 menos n igual a menos 5. Menos n igual a menos 15. E n, com isso, seria 15. Percebam que aqui eu já obtive duas equações. Uma para n igual a 5, uma para n igual a 15. Só que o que nós queremos, gente, olha aqui. O n é o coeficiente linear de BC. O que acontece, gente? Só um pouquinho, Luísa. BC está aqui. O prolongamento dela, a ordenada ocorrerá num ponto que não é 5. 5 está aqui próximo de 4. Ó. Se aqui é 4, aqui está o 5 mais ou menos. Então, não pode ser 5. Tá? Então, como o n é o ponto de ordenada, que é a intersecção da reta com o eixo y, temos o quê? O n igual a 15. Tá? Logo, a equação de BC será dada por 2x mais y mais 15 igual a 0. Tá? Então, agora, pessoal, eu tenho a equação da reta BC. Isso tudo para chegarmos na equação da reta, hein? Nós vamos calcular o ponto B agora. Então, vamos se organizando aqui. Peço um minutinho para vocês. Aguenta aí.
Molhou a sua calcinha? Você fez xixi? Ah, Isa, vai lá trocar, vai. Vai lá pegar outra. Papai tá gravando. Você não fica segurando. Eu tô gravando, você vai esperar. Gente, desculpa. É fácil não. Então eu tenho aqui a equação da reta BC, tá? Mas o que que ele quer? Ele quer o ponto B. Depois a gente tem que fazer tudo de novo para achar o ponto C, tá? Isso é na letra A. Então, agora, respondendo a letra A, gente, vamos lá. B é igual à intersecção da reta BC com a reta AB. Então, aí, nós vamos determinar essa intersecção montando um sistema, tá? Montando um sistema, nós vamos ter 2x mais y mais 15 igual a 0. E a outra reta era y igual a x sobre 2. Já vou até colocar direto, ó. Y igual a x sobre 2. Substitui 2x mais x sobre 2 mais 15 igual a 0. Multiplica por 2. 4x vai dar 5x é igual a menos 30, tá? X é igual a menos 6. Espera um pouquinho, tá bom? Se x é menos 6, y é menos 6 dividido por 2, y é menos 3. Tá? O que eu fiz de besteira aqui? Ai, gente, peraí. Não tá certo. Ah, é menos aqui, gente. É menos 15, ó. O N deu 15, mas aqui em cima é menos N, tá? Falha minha aqui, ó. Então, peraí, gente. Pessoal, desculpa, é difícil a gente parar, tem que limpar cocô, né? Agora tá aqui pelada, que fez xixi também, né? Bonitinho. Menos 15. Aqui é menos 15. Então, aqui é menos 15. E aqui vai dar mais 30. Então, aqui dá 6. Desculpa aí, gente, ó. Y igual, então, a 6 dividido por 2, que é 3. Portanto, esse é o nosso ponto B. B, 6 no x, 3 no y. Pela proporção aqui, ó. Tá dentro, né? 6 com 3. Tá dentro, tá? Beleza? É isso aí. Isso tudo é a letra A, tá? Agora é com vocês. Vocês vão fazer a letra B. Tá certo? E para fazer a letra B, vocês vão fazer isso que eu fiz e vão ter que responder a pergunta, que eu vou colocar uma pergunta aqui. Essa vai ser a pergunta do item B. Tá? Vocês vão responder ali, então. O vértice C. Qual a coordenada do vértice C? Então, você vai fazer a mesma coisa, gente. Só que agora, a equação da reta AC... Vou dar uma dica, hein?
a equação de AC, ou a reta AC, ela passa pela origem 0, 0, tá? Então, ela vai ter essa forma, ó. A equação AC, ela tem a forma y igual a m de AC x. O y é 0, tá? Aí você deixa ela na forma reduzida, MAC x menos y é igual a 0. Pronto. Então, a distância, o que você vai fazer? Você vai montar esta equação para resolver o problema. A distância de P até a reta AC é igual à distância de P até a reta AB. A reta B, pega ela que tá mais simples, eu já tenho ela aqui, ó. Tá? Faz essa distância, vai achar o M. Verifica qual é o M. Vocês viram que eu achei dois valores de N aqui em cima, não foi? Um serve e o outro não, devido às disposições da reta. Pega, obviamente, aquele que serve. Beleza, gente? Então termina e aí vocês vão responder, tá? Eu vou colocar uma pergunta lá, o vértice, determinar o vértice C na questão referente ao vídeo, porque quem não assistiu o vídeo não vai fazer. Só se o amiguinho falar. Beijo em todos vocês, valeu, gente, até a próxima.